6. Como fazer as pessoas gostarem de você instantaneamente. Eu estava esperando numa fila para registrar uma carta no correio na 33rd Street e 8th Avenue, em Nova York. Percebi que um funcionário parecia estar entediado com o seu trabalho, pesando envelopes, distribuindo selos, entregando o troco e emitindo recibos. O mesmo processo monótono, ano após ano. Então, eu disse a mim mesmo, vou tentar fazer aquele funcionário gostar de mim. Obviamente, para fazê-lo gostar de mim, devo dizer algo bom, não sobre mim, mas sobre ele. Então, perguntei-me, o que há nele que posso sinceramente admirar? Às vezes, esta é uma pergunta difícil de responder, especialmente com estranhos. Mas, neste caso, aconteceu facilmente. Instantaneamente, vi algo que eu admirei muito. Então, enquanto ele estava pesando o meu envelope, eu comentei com entusiasmo. Eu realmente queria ter o cabelo que você tem. Ele levantou a sua cabeça um pouco chocado, o seu rosto irradiando com sorrisos. Bem, não é tão bom quanto costumava ser, ele disse modestamente. Eu assegurei que, apesar de talvez ter perdido alguma de sua glória original, mesmo assim ainda continuava magnífico. Ele estava muito feliz. Continuamos a nossa conversa agradável e a última coisa que ele disse a mim foi: muitas pessoas admiram o meu cabelo. Aposto que aquele funcionário saiu para almoçar pisando nas nuvens. Aposto que ele foi para casa naquela noite e contou tudo à sua esposa. Aposto que ele olhou no espelho e disse, realmente é uma linda cabeleira. Uma vez eu contei esta história em público e um homem disse depois, o que você queria daquele homem? O que eu queria daquele homem? O que eu queria daquele homem? Se nós somos tão desprezivelmente egoístas que não podemos irradiar um pouco de felicidade e passar um pouco de apreciação sincera sem querer algo em troca da outra pessoa, se as nossas almas não são maiores do que maçãs silvestres ácidas, então certamente encontraremos o fracasso que tanto merecemos. Ah, sim, eu queria algo daquele homem. Eu queria algo inestimável, e eu consegui. Consegui aquele sentimento de que eu havia feito algo por ele, sem que ele pudesse fazer qualquer coisa em troca. Este é o sentimento que irá fluir e ressoar em sua memória por muito tempo após o incidente. Há uma lei muito importante sobre a conduta humana. Se seguirmos esta lei, quase nunca teremos problemas. De fato, esta lei, se for seguida, nos trará amigos incontáveis e uma felicidade contínua. Mas no momento em que violarmos esta lei, nós teremos problemas sem fim. A lei é esta: sempre faça a outra pessoa se sentir importante. John Dewey, como já citamos, disse que o desejo de ser importante é o maior desejo da natureza humana. E William James disse, o princípio mais profundo da natureza humana é o desejo de ser apreciado. Como eu já enfatizei, é este desejo que nos diferencia dos animais. É este desejo que foi responsável pela própria civilização. Por milhares de anos, os filósofos estão especulando sobre as regras dos relacionamentos humanos, e em toda esta especulação evoluiu apenas um preceito importante. E não é novo, é tão antigo quanto a história. Zoroastro o ensinou aos seus seguidores na Pérsia, 2.500 anos atrás. Confúcio o pregou na China, 24 séculos atrás. Lao Tse, o fundador do taoísmo, o ensinou aos seus discípulos no Vale de Han. Buda o pregou nas margens do Ganges Sagrado, 500 anos antes de Cristo. Os livros sagrados do hinduísmo o ensinaram 1000 anos antes disso. Jesus o ensinou nas colinas de pedra da Judéia, 20 séculos atrás. Jesus o resumiu em apenas um pensamento, provavelmente a regra mais importante do mundo. Faça aos outros o que você quer que os outros lhe façam. Você quer a aprovação de todos aqueles que você encontra. Você quer o reconhecimento de seu valor verdadeiro.
Você quer o sentimento de que você é importante em seu pequeno mundo. Você não quer ouvir uma bajulação barata e insincera, mas você deseja uma apreciação sincera. Você quer que os seus amigos e associados sejam, como Charles Schwab descreveu, sinceros em sua aprovação e generosos em seus elogios. Todos nós queremos isso. Então, vamos seguir a regra dourada e vamos dar aos outros o que queremos que eles nos deem. Como? Quando? Onde? A resposta é sempre e em todo lugar. David G. Smith, de Eau Claire, Wisconsin, falou em uma de nossas classes como ele resolveu uma situação delicada quando pediram que ele cuidasse da barraca de bebidas num concerto de caridade. Na noite do concerto, eu cheguei ao parque e encontrei duas senhoras de idade de mau humor em pé ao lado da barraca de bebidas. Aparentemente, as duas pensavam que elas estavam encarregadas deste projeto. Enquanto eu estava parado pensando no que deveria fazer, um dos membros do comitê organizador do evento apareceu, me deu uma caixa de dinheiro e agradeceu-me por assumir o projeto. Ela me apresentou a Rose e Jane como minhas ajudantes e saiu correndo. Houve um grande silêncio. Percebendo que a caixa de dinheiro era um símbolo de autoridade, entreguei a caixa a Rose e expliquei que eu não era a melhor pessoa para cuidar do dinheiro e que se ela cuidasse, eu me sentiria melhor. Então, eu sugeri a Jane para mostrar aos dois adolescentes que haviam sido designados para cuidar das bebidas como operar a máquina de refrigerantes e pedi que ela se responsabilizasse por esta parte do projeto. A noite foi muito agradável com Rose, toda contente contando o dinheiro, Jane supervisionando os adolescentes e eu aproveitando o concerto. Você não precisa esperar até ser embaixador na França ou presidente do Clambake Committee de sua cidade para usar esta filosofia de apreciação. Você pode fazer mágica com ela quase todo dia. Se, por exemplo, uma garçonete trouxer purê de batatas quando pedimos batatas fritas, vamos dizer: "Desculpe o incômodo, mas eu prefiro batatas fritas." Ela provavelmente responderá: "Não há incômodo nenhum," e terá prazer em trocar as batatas porque demonstramos respeito a ela. Pequenas frases como "Desculpe o incômodo, por gentileza, você poderia?" "Você podia?" "Você se importaria?" "Obrigado." Pequenas gentilezas como essas podem lubrificar as engrenagens da rotina monótona do dia a dia e, incidentalmente, elas serão marcas registradas da boa educação. Vamos tomar outra ilustração. Os romances de Hall Caine, The Christian, The Deemster, The Manxman, entre eles, todos foram best-sellers no início do século XX. Milhões de pessoas leram os seus romances, inúmeros milhões. Ele era filho de um ferreiro e não estudou mais do que 8 anos durante a sua vida. Mas quando morreu, ele era o escritor mais rico de sua época. A história é mais ou menos assim. Hall Caine amava sonetos e baladas, então ele devorava toda a poesia escrita por Dante Gabriel Rossetti. Ele até escreveu uma palestra destacando e elogiando os feitos artísticos de Rossetti. E enviou uma cópia ao próprio Rossetti. Rossetti ficou feliz. Qualquer jovem que tenha uma opinião exaltada da minha habilidade, Rossetti provavelmente disse a si mesmo, deve ser brilhante. Então, Rossetti convidou este filho de ferreiro para ir a Londres trabalhar como seu secretário. Este foi o ponto de virada na vida de Hall Caine, porque em seu novo cargo, ele encontrou os artistas literários de sua época. Aproveitando-se de seus conselhos e inspirado pelo seu encorajamento, ele lançou-se na carreira que tornou o seu nome famoso em todo o mundo. A sua casa, Greeba Castle, em Isle of Man, se tornou a meca para turistas dos 4 cantos da terra, e ele deixou para trás uma propriedade de vários milhões de dólares. Mas, quem sabe,
Ele poderia ter morrido pobre e desconhecido se não tivesse escrito um ensaio expressando a sua admiração por um homem famoso. Tal é o poder estupendo da apreciação sincera do fundo do coração. Rossetti considerava-se importante. Isso não é estranho. Quase todos se consideram importantes, e muito importantes. A vida de muitas pessoas poderia ser mudada se apenas uma pessoa as fizessem sentir importantes. Ronald J. Rowland, que é um dos instrutores em nosso curso na Califórnia, também é professor de artes e trabalhos manuais. Ele escreveu para nós sobre um estudante chamado Chris, na primeira classe de educação artística. Chris era muito quieto, um menino tímido com falta de autoconfiança. O tipo de estudante que geralmente não recebe a atenção que merece. Também ensino em uma classe avançada, que havia evoluído e se tornado um símbolo de status, e era um privilégio para o estudante que conquistava o direito de estar ali. Na quarta-feira, Chris estava trabalhando diligentemente em sua mesa. Eu realmente senti que havia uma chama escondida dentro dele. Perguntei a Chris se ele gostaria de estar na classe avançada. Como eu gostaria de expressar o olhar no rosto de Chris, as emoções daquele menino tímido de 14 anos tentando segurar as lágrimas. Quem? Eu, Sr. Rowland. Será que sou bom o suficiente? Sim, Chris, eu acredito que sim. Precisei me retirar neste momento porque lágrimas estavam saindo dos meus olhos. Quando Chris saiu da classe naquele dia, aparentemente uns 5 centímetros mais alto, ele olhou para mim com os olhos azuis claros e disse em um tom positivo: Obrigado, Sr. Rowland. Chris ensinou-me uma lição que jamais esquecerei: o nosso desejo profundo de nos sentirmos importantes. Para ajudar-me a nunca esquecer esta regra, fiz uma placa que diz: Você é importante. Esta placa está na frente da minha sala de aula para que todos a vejam e para lembrar-me que cada estudante que eu vejo é igualmente importante. A verdade crua é que quase todas as pessoas que você encontra se sentem superiores a você de alguma forma, e para conquistar os seus corações, basta deixá-las perceber sutilmente que você reconhece a sua importância e a reconhece sinceramente. Lembre-se do que Emerson disse: todo homem é o meu superior de uma forma ou outra. É nisso que aprendo dele. E a parte patética disso é que, frequentemente, aqueles que têm uma justificativa mínima para um sentimento de realização enchem os seus egos com uma demonstração de instabilidade emocional e vaidade que é realmente nauseante. Como Shakespeare expressou: homem orgulhoso, investido de um pouco de autoridade, faz truques fantásticos perante os altos céus enquanto os anjos choram.